A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias. Irmãos, palavra do culto da Vila Ré, dia 10/2 de 2025, onde foi pregado segundo Samuel capítulo 11. Ancião Nenê, na guia de Deus, pregou pela guia da palavra e revelação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Santo Deus, coisa linda, né? Peço à nossa querida Irmandade que compartilhe, irmãos, compartilhe sem medo, irmãos, esta pregação aonde a nossa querida Irmandade está se alimentando espiritualmente. Você congregou hoje, queridos? Vocês congregaram hoje, foram nas suas comuns? Aqui está a confirmação do que você foi buscar na noite. Deus está confirmando, porque tudo que é guiado pelo Espírito Santo não tem validade, né, irmãos? Olha, um ano que você for ouvir essa pregação, Deus vai te visitar. Vamos ouvir na mesma comunhão? Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade, compartilhe essa pregação nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, dê o joinha, deixa seu pedido de oração como nos demais vídeos. Deus abençoe e vamos ouvir juntos. Vou sair de cena, mas vocês ficam ouvindo. Tá bom, queridos? Vamos lá. Segundo Samuel 11. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, viu? Segundo Samuel 11. É bom que exercita um pouquinho a irmandade, né? E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias à casa real, logo saiu atrás dele Ibarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os seus servos, os servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher,
pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá, ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com seus servos, com o seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente, na maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem aos mensageiros, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: porque vos chegasse tão perto da cidade a pelejar, não sabeis vós que havia de atirar do muro, e feriu Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou a mulher sobre ele do muro pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes, porque vos chegaste ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi, o mensageiro entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça tu e peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado nojo, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Até aqui. Amém. Irmandade, por gentileza, em casa, leia o capítulo seguinte, não deixe de ler, porque o capítulo seguinte está ligado a este fato que nós acabamos de ler. Davi foi um homem escolhido por Deus, abençoado, próspero, muitas profecias divinas a seu respeito. Irmandade, não se acomode, escuta a palavra em comunhão, daqui a pouco já termina. Deus, por certo, nos fará levar alguma instrução, alguma orientação para o nosso próprio bem, mostrar que Ele está atento a tudo, observa tudo, sabe tudo e acompanha tudo, e não dá ao homem a independência para o homem fazer o que quer. A impressão é que ele cruza os braços, mas ele dá tempo ao tempo, e no tempo certo
Lá vem ele. Aqui na Bíblia tem um lugar que os homens procuraram construir uma torre que tocava até o céu, a ser reconhecido. O homem sempre teve isso. Eu quero fazer maior que esse, maior. É uma competição sem fim. Mas Deus podia não deixar construir a torre, mas Ele deixou ela ficar bem alta. E a torre cresceu. E depois está escrito assim, era Deus falando: eia, desçamos. Ele não disse, eu desço, eu descerei. Eia, desçamos. Isso no plural. Era ele mostrando que ele não estava só, que o Filho ainda não conhecido da humanidade como Cristo e como Jesus, estava com ele. Era ele falando, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. Então Deus de vez em quando desce, Ele acompanha, é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele acompanha tudo, a minha vida, a tua casa. O que os homens fazem, o que deixam de fazer, nada escapa. Da corda, o homem pensa que é a si mesmo, ele faz o que quer, mas Deus tem o seu dia, o seu tempo. É o tempo para visitar uma casa, a atitude de um arrogante, de um orgulhoso, de um soberbo, como também acompanha o homem humilde, a mulher humilde, o ser humilde. Ele acompanha exatamente tudo. E aqui Davi, ao invés de ir para a guerra, estar lá com os seus, ficou em casa, e todo mundo lutando, expondo a vida, como nós acabamos de ver. Ele ficou, ele não foi. E lá, se tivesse ido para a guerra, talvez não tivesse cometido o erro que fez. Isso mostra que a vida ociosa não faz bem. Nós precisamos nos ocupar com aquilo que é bom, com aquilo que é construtivo, porque ele ficou ocioso e lá no seu terraço ele enxerga Batseba, que é a mulher de Urias, um casal feliz, uma mulher feliz, um marido feliz, não só feliz, mas correto, honesto, direito, puro, porque tem o impuro e tem o puro, tem o desonesto e tem o honesto, tem aquele que tem um caráter bom, puro, mas tem aquele que ele não tem governo para nada, vai vivendo e vai trombando e vai deixando para depois uma conta para pagar, para acertar, porque Deus acompanha tudo, de todos, sem exceção. Mas ele pôs os olhos lá numa mulher feliz que se lavava, e era a mulher de Urias, e se encanta. A sensualidade, ela atrai o homem, trai a mulher, e ele manda buscá-la. Não era dele, não era propriedade dele. Urias numa pureza, e também essa mulher numa pureza, mas ele manda buscar e faz o que não podia ter feito nunca. Inclusive, nasce filho desse ato dele. E fez uma engenhoca toda para anular a vida de um casal, para destituir de uma mulher o seu marido amado e deixá-la à mercê da sorte. Se julgou dono da vida, se julgou dono do destino dos outros. Esta é uma atribuição divina e não do homem. E por todo o mundo, desde o começo do mundo até o último dia, tudo que o homem fez, está fazendo de ruim, vai fazer,
ninguém escapará desse juízo. Bem-aventurada Irmandade, nós que vamos congregando, e o Senhor vai abrindo os nossos olhos, nos conduzindo por caminhos retos, caminhos de paz, sem trama, sem malícia, sem projetos que podem nos levar e nos induzir a estragos tão grandes. Por isso que congregar faz bem, não é só para tocar, não é só para dar glória, mas é para que Deus limpa a gente daquilo que não é bom e afasta de nós aquilo que é injusto, aquilo que é sujo, aquilo que é impuro, e nos deixa em condição agradável diante dele. Mas além dele fazer isso, depois de saber que era de Urias, agora ele trama, ele agrada, ele dá banquete, ele leva o homem, que para quem olhava, que como Davi gosta de Urias, como Davi agrada a Urias, por certo até alguns ciúmes, por que não me levou para o banquete com ele? Porque levou Urias. Quem olhava interpreta isso como uma amizade, uma honra para Urias, quando na verdade era um laço. Tem coisa que tem aspecto de bem e é mal. Tem banquete que não é promoção. Tem banquete que é veneno. Tem vantagem que ela é destruidora. Glória ao nome do Senhor. E manda o Senhor esta palavra. Não esteja encantado com aquilo que pode ter veneno na vida. Pois Urias, na sua inocência, compareceu ao banquete, e por maldade pura, Davi ainda o embebeda, dá bebida forte para o homem puro. E hoje não é a bebida só propriamente dita, tem coisas que embebeda o homem, embebeda a mulher. E essa bebida não está numa garrafa, não está num copo, está numa maldade, numa malícia, ela está numa sedução, numa indução, e vai bebendo. O elogio é uma bebida forte, que embebeda pessoas, aplausos, é outra bebida. Glória ao nome do Senhor. E quando o homem pensa, a mulher pensa embriagada, não embriagada com o teor da bebida forte, mas embriagada pelos processos. Glória ao Senhor, ligada a alguma sensualidade, algum agrado no trabalho, fora dele. É uma bebida que vem pelas palavras sensuais e românticas, que daqui a pouco o veneno aparece, o laço pega e a morte é certa. É a palavra que não promove ninguém a falar línguas aqui nesta hora, mas ela vem para cortar algum laço e desmanchar alguma coisa do mal na tua vida. Urias, na inocente, bebe o vinho real. As bebidas do rei eram bebidas caríssimas, nobres. Bebe, Urias, bebe. Se é meu chegado. Será que não tem isso na vida de alguém que está aqui hoje? Fala para mim. Você é o meu melhor amigo. Você é a pessoa com quem eu me confidencio. E ele fala com ela fala com ele. Daqui a pouco é um lar que acaba. É uma família que se desintegra. E a bebida está onde? No agrado. Ela está onde? Na vida sensual. Nessa atração maligna que acaba por fim envenenando a família toda. Deus que está aqui vai entrar na tua vida para te livrar de alguma coisa má. Glória a Deus. Mas Urias simples, né? Puxa vida, eu nem sabia que era tão amado assim. Meu Deus, o rei chamou eu, nem mereço isso. Nem mereço. Irmãos, os filmes se repetem. Isso aqui foi muito antes de Cristo. Mudou? Não.
repete. Os problemas são os mesmos, o tentador é o mesmo. E só troca de roupa, troca de cara, muda o aspecto. E vai continuando enganando e fazendo vítimas. Mas como Deus nos ama, Ele nos trouxe aqui, aleluia, para nos livrar de algum laço. E tem coisa que tem aspecto bom, mas o fim é amargo. Glória ao nome do Senhor. Então, bebedor e fez uma trama pior. Vai ficar feio, ela tendo marido, então chamou lá o capitão Joabe, prepara a carruagem, os carros de guerra, olha, põe Urias bem na frente, e vai bem, faz uma estratégia tal que ele não tem como escapar. Era tapinha, abraço, agrado, vinho, honra e morte no fim. Drama. Irmãos, nós temos que orar, nos consagrar, nos santificar, que tem trama o tempo todo para destruir a nossa esperança, a nossa alma, acabar com a nossa alegria, com a nossa vida, para atingir quem atende a obra. É um teor alcoólico bruto que embebeda, e quando acorda já está roubada a casa, tudo acabou. Aleluia. Então colocaram o pobre Urias, sincero, mandou ele embora. Eu não vou, eu tenho que ficar aqui, eu durmo aqui, mas eu não vou. É injusto alguém guerreando e eu indo, não é injusto. É a trama do homem mau contra o homem sincero, contra o homem justo, que se prevaleceu do poder, da coroa real, do status. E Deus não dá esse direito para ninguém, mas acontece. E finalmente vai para a guerra. Estrategicamente, Urias é atingido com outros e morre. Um choro fingido, morreu Urias. Mas a mulher perdeu seu marido, estragou a alegria de um lar, tirou o maridinho da outra com sangue e com violência, tirou a paz de Batseba, que ainda é gestante, e depois ele a recolhe. Estava tudo bom. Parece que a trama deu certo, mas tem olhos lá de cima que vê tudo, acompanha tudo. Dá glória ao Senhor, porque se tu choras e alguma força está tramando alguma coisa contra ti, Deus está vendo tudo. E quando tudo parecia bem, quando tudo parecia terminado, os irmãos lê a mulher saudosa do marido, agora numa outra casa, num outro lugar, julgando que tudo foi uma fatalidade, foi alguma coisa que não tinha como escapar. E uma mentira e uma trama que encobertava tudo. Daqui a pouco, no outro capítulo, vocês veem, Deus pega o profeta, vai lá agora falar com o rei Davi. Eu vi tudo, eu acompanhei tudo, e eu vou cobrar do Davi. Ele se prevaleceu do status real, da coroa real, do poder real, mas eu não olho posição de homens. Os irmãos lêem que lá são feitas 3 propostas para ele, e foi feita uma parábola, e quando termina, o profeta fala, então, é você, esse homem, que fez isso. Aí ele acorda, mas o estrago está pronto.
E daqui a pouco vem a conta, o sofrimento. Irmãos, esta palavra que Deus manda para nós aqui hoje. Vamos procurar viver a nossa vida de mãos limpas, sem maldade, sem fingimento, sem hipocrisia, sem injustiça, sem se prevalecer de alguma condição, porque Deus está acima de tudo. Ele não respeita sobrenome, nem tempo de caminho, nem se tem cargo, nem se não tem, se não chama hino, se é rico, se é pobre. Não, Ele acompanha tudo. Para tua tranquilidade, tu dizes o tempo todo, Senhor, o que é que vai dar? O que é que vai ser? Como vai ficar? Vai clamando o Senhor e orando e andando em pureza, porque já já o Senhor desce para fazer justiça, para tomar conta das coisas. Glória ao nome do Senhor. E isso está sendo pregado aqui para 1000 pessoas, não se sabe, mais ou menos, mas de vez em quando não é só aqui não, é lá fora, e seja onde for, aonde quer que haja algum poder esmagador, alguma coisa que tolhe ou tira dos outros a alegria, e que mexe no território, no prazer do próximo, e que gera injustiça, de vez em quando lá vem ele, desce aonde for, é do outro lado do mundo ele desce, é do lado de cá ele desce, é no norte ele desce, é no sul ele desce, aonde for ele desce. Dá glória ao Senhor, que nós temos um Deus que cuida de tudo. Cuida e como cuida. Ele cuida, irmão. Não se julga dono da esposinha e maltrata. Ele cuida. Não faça ninguém chorar. Não pisa em ninguém. Ele cuida. Da mesma forma, a voz feminina, aleluia, não tem sexo, não tem nada disso. Se cuida, esmaga, se machuca e fere. E se tem propósito não bom, olha, irmã, ele cuida, viu? Ele desce numa rua, ele entra em qualquer casa, manifesta em qualquer ambiente, mostrando que é ele que manda, é ele que governa. Por isso que somos ensinados a ser brandos, amáveis, trabalharmos com alegria, porque Deus está acima. A gente veio, a gente não existia, e daqui a pouco não existe, mas Ele lembra de Adão, lembra de Eva, Ele lembra de tudo, de Noé. Ele lembra do primeiro choro que o homem chora quando nasce. Ele acompanha a nossa vida. Tá bom, irmão? Não leva a tua vida de rolo. Não. Acerta ela antes que a conta chega. Arruma a tua vida, organiza ela, como foi dito para um dos personagens bíblicos. Põe a tua casa em ordem, ajeita ela, arruma a mobília dela. Vê se não tem ninguém chorando pelos seus atos, pelas tuas atitudes. Vê se não tem nenhum Urias gemendo em algum canto. É a palavra de hoje. Aleluia. Se alguém está aqui sendo vitimado por alguma força que como Urias não tinha como se defender, como o irmão está aqui, não tem com quem falar, não tem com quem fazer, vai em paz para a tua casa. Deus vai fazer, porque ninguém pode fazer. Deus seja louvado. Santo Deus. Com uma oração de agradecimento, corremos a Deus. Palavra do culto da Vila Ré deste dia 10
de fevereiro de 2025. Deus falou grandemente com as nossas almas, alegrou os nossos corações, irmãos. Coisa linda vinda dos céus. Só Deus para ter misericórdia da nossa querida Irmandade. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe pela Irmandade colocar os pedidos de orações, por comentar, né, irmãos? E também dar o joinha para o YouTube mandar para mais pessoas, né, irmãos? Essa é a graça de Deus. Graça sobre graça. Termino esse vídeo, queridos, saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus.